Pode se apresentar, né? Sim, senhorita. Vamos lá. Então, minhas queridas amigas, boa noite. Eu sou o Jefferson, trabalho como evangelizador na Casa Espírita Fé, Amor e Caridade, aqui em Blumenau, Santa Catarina. E hoje, a proposta é apresentar para vocês uma ferramenta, um jogo online chamado Kahoot. Então, gente, falando um pouquinho do Kahoot, essa foi uma ferramenta criada para trabalhar conteúdos teóricos de forma gamificada, né, para dar um ar mais leve para conteúdos mais, difíceis ou não, para ter uma interação maior entre a turma, para ter um engajamento maior da turma. E possibilita bastante também, nós vamos ver no decorrer da explicação, boas análises da turma, né, que auxilia no entendimento de quem está conduzindo, de um professor, de um evangelizador, como a turma está entendendo e fixando o que está sendo trabalhado. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o navegador. O navegador nada mais é do que a página da internet que vocês vão usar para abrir o Kahoot. Porque o Kahoot, ele é um aplicativo, uma página na internet criada por americanos. Logo, ela é toda em inglês. Mas existe a possibilidade de ter a página toda traduzida, né? De ter ela em português. Então, isso depende muito de qual navegador vocês usam. Ou se é o Google Chrome, se é o Mozilla. Tem alguns, né? Tradicionalmente se usa o Google Chrome. É o que eu sugiro, inclusive, que é o que dá essa opção de tradução. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Ó, gente, esse é o Google Chrome que eu estou falando, que seria o navegador do Google, né? Onde a gente acessa Facebook, Instagram, qualquer pesquisa na internet, o famoso Google, né? Só que a gente tem também um outro chamado Mozilla, que é o dessa raposinha querida aqui, ó. Esse aqui vocês veem, tá tudo em inglês, ó. Né? Tá, digamos, como é a página de fato, né? Que ela é toda criada em inglês. O Google Chrome dá a opção de traduzir. Então, com o botão direito lá no Google Chrome, eu vou mostrar para vocês, vocês têm a opção de traduzir. Aqui no Mozilla já não, ó. Eu não tenho a mesma opção. Então, fica mais difícil, né, de trabalhar. Para trabalhar em outro navegador, a gente teria que saber um pouco de inglês, né, para entender o que está, no caso, escrito. Então, eu vou aqui compartilhar minha página do Google Chrome e mostrar para vocês. Quando vocês digitarem ou aqui, onde se digita o endereço, ou, né, isso vai depender de como aparece para vocês, vocês vão colocar o kahoot.com ou só Kahoot. Só colocando Kahoot já resolve. Vocês vão dar um pesquisar e vão aparecer algumas opções. Então, vejam que sempre tem que ser o kahoot.com, tá, gente? Por exemplo, aqui tem kahoot.it. Então, se você abrir o kahoot.it, ó, ele vai te direcionar para a página onde você interage, você entra direto no jogo. E não é essa que a gente quer. A gente quer kahoot.com, que é onde, né, tem todas as opções, é onde a gente trabalha e constrói os questionários que nós vamos querer trabalhar. Então, clicando no kahoot.com, você vai para a página principal do Kahoot. Você vê que abre, né, essa janelinha aqui em cima, ó, me avisando qual o idioma que está traduzida a página. Então, ó, tá no português. Mas, digamos que talvez, né, por uma atualização do navegador de vocês, ou, enfim, qualquer situação, vocês abram o kahoot.com e ela continue em inglês. O que vocês podem fazer? Vocês, em qualquer lugar da página,
não precisa ser em cima de nada, qualquer lugar. Vocês clicam com o botão direito do mouse, vai abrir as opções, ó, e vai ter aqui, traduzir para o português. Como já está traduzido, ele não me dá a opção, mas se eu deixar aqui no inglês, ó, e que ficou tudo em inglês, né? Se eu clico no botão direito, ó, traduzir para o português, só clica e ele traduz para o português. E aí ele traduz, né, no literal, digamos, né? Então pode ser que tenha frases um pouco desconexas, aí tem que interpretar, mas assim, gente, pelo que eu usei, nunca tive problema com o entendimento de nada que ele oferece aqui, né? Então, ok. Entendido isso, tem que procurar usar o Kahoot pelo Google Chrome, vamos criar nossa conta no Kahoot. Então, para criar nossa conta no Kahoot, vejam que aqui, ó, no canto superior direito tem conecte-se ou inscrever-se. Então, vamos utilizar apenas o conecte-se, porque quando vocês tiverem uma conta, vocês vão entrar direto aqui. Então, ambas as opções, vocês conseguem criar uma conta. Então, no conecte-se, ele vai te mudar a página e ele vai te perguntar se você já é usuário ou se você quer criar a sua conta. Se você não possui uma conta, ó, você tem que inscrever-se. Aqui é para quem já tem. Então, se você já tivesse, quando você criar sua conta, que você for entrar de novo e não deixar logado, claro, você precisa só colocar o seu e-mail, a senha que você criou e se conectar. Outra opção que eles dão é se você, né, a sua conta do Kahoot também é a conta do Google ou também é uma conta Microsoft, é só entrar por qualquer uma. Mas depois a gente faz isso novamente para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Ó. Eu não vou criar uma conta nova, né, para a gente exercitar isso. Então, inscrever-se. E aí eu aviso vocês, pessoal, que se por acaso, em algum momento, eu estiver falando alguma coisa e alguém não entendeu, peço que se manifeste, a gente para, volta, explica certinho e depois prossegue. Beleza? Quando a gente vai criar a conta, ele pergunta que tipo de conta a gente quer ter. Se é a conta de um professor, a conta de um aluno, como uma pessoa comum ou como um profissional, coisa de empresa. O que eu sugiro para nós, como nós vamos ser, né, vamos ser tutores, vamos conduzir uma turma, o ideal é sempre professor. Depois, dentro da plataforma, com a conta criada, eu vou mostrar a vocês que aqui é como se fosse comunidades, né? Então, os conteúdos, quando você for procurar, e aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, se eu quiser procurar um Kahoot já pronto de outra pessoa, se eu tiver uma conta só do tipo aluno, eu vou encontrar só Kahoot de aluno, ou só de pessoas, ou só profissional. Então, o ideal é criar como professor. Escolheu a conta, o tipo da conta, qual seria o local de trabalho? O que eu sugiro? Escola. Porque aqui é uma universidade, aqui uma administração escolar, que aí no caso, como se eu fosse uma escola fazendo o meu Kahoot, o Kahoot da instituição, né? Ou de uma empresa. Então, o que eu sugiro? Fazer de uma escola. Né? Eu fiz assim e atendeu bem. E aí, nós vamos colocar os nossos dados para criar a conta. Então, aqui simplesmente, ó, eu vou pegar a conta da minha namorada, marida, e vou criar uma senha. A senha, pessoal, não precisa ser exatamente a senha do seu e-mail, pode ser uma outra senha. Caso vocês não queiram, caso vocês consigam dominar várias senhas, né? Eu geralmente coloco a mesma, mas tem a opção de ser qualquer outra. Então, vocês colocam a senha e dão um escrever-se.
E aí a conta de vocês está criada. Aqui ele está perguntando se a gente quer salvar ou não. Eu geralmente salvo, porque daí toda vez que eu for entrar já está logado. E aqui, o que é isso aqui, ó? Aqui são alguns pacotes que você pode ter a opção premium do Kahoot, né? Que é as opções pagas. Que você tem alguns plus, né? Tem algumas coisas a mais que o básico, que é o livro de graça, ele não tem. O que eu sugiro, pessoal, o que eu sempre, desde que eu criei o meu Kahoot, quando eu fui tentar entender para estar passando para o pessoal, sempre fiz com o básico e ele atende muito bem. Claro que tem algumas coisas para dar uma diferenciada que só tem no prêmio. Então, se vocês rolarem para baixo, vão ter aqui ponto a ponto o que cada plano oferece, né? E se tem no plano ou não. No caso, né, jogos com o ritmo do aluno. Daí tem alguns itens que ele oferece, que o básico só tem um, o Pro também, e o prêmio já tem todos. E assim ele vai mostrando ponto a ponto o que contempla cada plano, né? Então, depois, se vocês quiserem, né, não vejo problema, não custa dar uma olhadinha para ver se é necessário para a realidade de vocês ou não, mas eu acredito que o, o básico ele atende tranquilamente a tarefa. Então, é só clicar aqui, ó, no livre, continue de graça, na caixinha verde. E aí, enfim, a gente tem a conta do Kahoot criada. Aí, o que é isso? Aqui é basicamente os seus dados, né? Você vai dar nome para o seu Kahoot. Então, aqui é o nome do usuário, geralmente ele pega ali o nome do e-mail, e aqui é só colocar o seu nome, o seu país, que é o Brasil. Como está em inglês, ele é com Z, beleza, pessoal? Porque pode ser que vocês procurem com S, e daí acho que não tenha, é com Z. E se vocês têm, por exemplo, se vocês estão entrando com uma escola, colocar o nome da escola. Eu uso o nome do Cefac, né? Que é basicamente para isso que eu uso. E salva e continua. Então, primeira fase fechada. Aí aqui tem toda a parte de interação do Kahoot dentro de uma conta, né? Aqui vocês podem ver, ó, tem os dados de vocês, o plano que vocês usam, é membro da onde. Então, por exemplo, se eu sou da UFSC, e aí eu tivesse colocado ali UFSC, ia aparecer aqui UFSC, e aí eu ia estar conectado com outras pessoas que também tem o Kahoot da UFSC. Aqui tem alguns vídeos, digamos assim, os primeiros passos, né, de quando você acessa para, por exemplo, conhecer um pouco mais do Kahoot, como funciona. Então ele vai abrir alguns videozinhos, é interessante acompanhar para conhecer. E aí, se não quiser, é só sair aqui, ó, da demonstração, né? Porque ele vai te mostrando o que oferece. Como criar o Kahoot, ele também vai trazer um videozinho e tal, vai te dar acesso para você ir trabalhando e entendendo. Deixa eu sair. Ó, vai falar algumas coisas e vai te dar alguns acessos para você ir sentindo o aplicativo. Ok, então vamos lá. Gente, na página inicial aqui, que eles chamam de casa, então aqui está todo o cabeçalho, né? Para sempre que vocês quiserem saber onde que vocês estão, é digamos, um balizador, né? Aonde que eu tô, em que página que eu tô. Então aqui seria o home, né? A página inicial. Aqui, o que que vocês têm?
Quando você já tem Kahoot criado, vocês conseguem enxergar aqui se tem algum Kahoot, alguma coisa? Quando a gente criar, depois eu mostro para vocês. Aqui tem como se fosse conteúdo de blog, né? Novidades sobre o Kahoot, coisas, artigos, né? Sobre N assuntos relacionados à educação. Aqui embaixo tem alguns Kahoots que o pessoal usa bastante, então vocês têm aqui principais escolhas. Então, quando eu tenho um Kahoot, eu tenho a opção de deixar ele aberto ao público ou fechado, né, só para mim. E se ele está aberto ao público, ele pode ser pesquisado e outra pessoa pode usar o seu Kahoot, ou você pode usar o Kahoot de outra pessoa, ok? O que eu vou fazer agora, para não esquecer, é fazer o processo de login, agora que vocês têm a conta criada. Então, eu vou entrar no computador de uma LAN house, vou fazer alguma coisa fora, que não é no meu computador que já está logado. Então, eu vou sair aqui, só para a gente fazer aquele processo novamente. Então, vamos lá. Sentei numa LAN house, que hoje eu vou trabalhar num lugar diferente. Vou procurar o navegador do Google, né, como a gente já tinha conversado, porque traduz a página, fica tudo mais fácil. Acesso Kahoot, ó, página traduzida. Então eu venho aqui no Connect, canto superior direito, e vou colocar os meus dados para entrar. Ó, aqui, no caso, já tem, né, os meus dados, porque eu estou no mesmo computador, mas se não, é só digitar o seu e-mail, que você criou a conta, a sua senha, e conectar, entrar na sua conta do Kahoot. Simples, fácil, rapidão, ó. E você já está na sua conta do Kahoot. Então, pessoal, eu vou ponto a ponto aqui para vocês irem entendendo e conhecendo um pouco do que vocês têm. Então, por exemplo, quero trabalhar determinado assunto e não vou ter tempo de criar um Kahoot sozinho, ou não estou inspirado, não sei o que colocar como pergunta, não sei fazer a pergunta. Vocês têm essa opção aqui, descobrir. O que é descobrir, pessoal? É uma opção que vocês têm de pesquisar determinados temas para vocês, né, pegar como base, para vocês utilizar tudo ou alguma coisa. Então, vocês veem que aqui tem alguns oficiais, ó, como a Liga Americana de Beisebol, tem o próprio Kahoot, tem alguns, né, que são grandes, enormes, tem algumas pessoas que trabalham no Kahoot, ó, que tem a coleção deles, mas vocês têm essa opção aqui, ó, encontre o Kahoot. Então, por exemplo, eu quero falar sobre espiritismo. Será que alguém já fez um Kahoot sobre espiritismo? Aí a gente dá um pesquisar e olha só, 939 Kahoots sobre espiritismo. E aí vai ter sobre muita coisa assim, ó, vou botar maçã. Ó, sobre maçã, 4.349. Então, tem N opções e formas de Kahoot sobre determinado assunto. Então, por exemplo, ó, espiritismo. Então, eu vou ter vários Kahoots prontos sobre espiritismo. E aí, tem das mais variadas conjunções. Então, vocês estão vendo que ele busca pelo nome, né? Do Kahoot, como foi nomeado, ou se essa palavra se encontra dentro de alguma forma do Kahoot. E aí, digamos que eu gostei desse, mas não dá para usar tudo agora, ou gostei de mais de um, vocês têm a opção de favoritar, né? Fazer com que esse Kahoot fique favorito. Então, quando você salva, ó, você adiciona, quando você clica na estrelinha, você adiciona nos teus favoritos o Kahoot. E aí depois você pode acessar os seus favoritos e ir entendendo o que você vai usar, o que você não vai usar. Então,
essa opção aqui, descobrir, te ajuda com isso, em pesquisar outros Kahoots prontos para te ajudar a montar alguma coisa. E aqui tem alguns filtros, né? Que você pode tentar filtrar qual a linguagem que você quer que venha os Kahoots, se só de professores, se de negócios, se de estudantes, ó, dá para escolher também. Que nível, outras opções aqui de tipos, aí aqui é matemática, ciências, língua inglesa, enfim, tem alguns filtros, ou também colocar o mais relevante, o menos relevante, o de mais qualidade, enfim, dá para brincar bastante com a pesquisa. Depois disso, nós vamos para os Kahoots. Essa opção Kahoots, pessoal, é aonde fica. Aqui é a tua, eu chamo de área de trabalho, que aqui é onde fica das mais variadas coisas. Por quê? Porque aqui fica tudo que você criou, e aí nós vamos aproveitar para criar um agora. Aí aqui no canto esquerdo a gente tem algumas opções. Ó. Tem o My Kahoots, que é os meus Kahoots. Aí aqui vocês veem que tem o Cefac. Só que o Cefac, enquanto instituição, não tem um Kahoot, né? Então, por isso que não aparece nada aqui. Então, se eu colocar uma instituição, UFSC, um colégio, Bom Jesus, por exemplo, algo nesse sentido, se tiver alguma coisa vinculada a esse colégio, vai aparecer aqui. Como eu não consigo dizer para vocês o que aparece, porque eu não tive acesso a nenhuma instituição, eu nunca me vinculei, então eu não sei como que aparece aqui. Peço desculpas, né, mas eu não tive essa oportunidade de ver essa questão, beleza? Mas pode ser que vocês, em algum centro espírita, alguma coisa que vocês estejam vinculados, também tenham o Kahoot. Então, aqui é um campo onde você vai ver o conteúdo relacionado a essa instituição. No favoritos, é ali onde eu mostrei para vocês. Ó. O que eu favoritei vai aparecer aqui. E aí eu posso abrir para ver qual é o conteúdo, quais são as perguntas, se alguma coisa me interessa, se não me interessa, se eu preciso usar, se não, se vale a pena usar, se não. Enfim, aí dá para dar uma boa analisada nas questões. Ó. Se quiser jogar, se você quiser a partir desse editar, se você quiser compartilhar com alguém, também é possível. Mas, digamos que você olhou o conteúdo e não se interessou. Então, até para te ajudar e não ficar com muita coisa aqui, né, para depois, quanto mais coisas, mais você vai ter que procurar. Inclusive, você consegue pesquisar. Se você favorita muito e tal, cria o seu banco de dados aqui, depois você consegue pesquisar os temas que você foi favoritando aqui, né? Então, eu não quero mais o espiritismo básico. É só desabilitar a estrelinha, ó. Você removeu dos seus favoritos. E aí você não tem mais nada do que você tirou a estrelinha. Essa opção aqui, ó, compartilhou comigo. Então, essa opção é de alguém que te enviou um Kahoot. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui para vocês, até a fim de exercício, eu vou entrar com outra conta. Então, eu vou aproveitar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pelo e-mail e a gente já faz junto e descobre se pode. Não, não pode. Tem que ser pelo nome do usuário. Ó. Então, daí, no caso, para fazer esse compartilhamento por aqui, eu tenho que saber o nome do usuário, né? Se eu não sei o nome do usuário, ou eu tive algum problema,
alguma dificuldade em relação a isso, eu tenho a opção de copiar o link e enviar pelo WhatsApp, por exemplo. Mas eu vou enviar por aqui, porque eu tenho a minha outra conta, que eu fiz no outro encontro, e vou compartilhar. Então, aqui, ó. Sucesso, seu Kahoot foi compartilhado. Beleza. Eu vou sair da minha conta rapidinho, pessoal, e vou logar com a outra, para a gente ir lá naquele campo e visualizar o Kahoot enviado. Então, olha lá. Mesmo lugar, Kahoots, compartilhou comigo. Ó, tá aqui o Kahoot que eu enviei para o meu amigo, para a pessoa que eu quis, né, compartilhar o conteúdo. Ou eu posso também está vendo, ó, todas as contas que eu fiz, eu coloquei como Cefac. Então, você está vendo que ele mostra aqui que nós somos do mesmo grupo, ó. E aí, eu não tenho o nome do usuário. Eu venho aqui, faço a cópia. Eu acho que eu estou com o meu WhatsApp aberto. Deixa eu ver. Não, não estou. Vou abrir ele aqui rapidinho. Ó, carregou. Eu vou compartilhar com a minha namorada o Kahoot que eu fiz com um amigo, com quem quer que seja. Enviei. E eu posso só clicar nele, ó. E ele vai abrir o Kahoot e me mostrar qual foi o conteúdo que foi enviado para mim. São opções de compartilhamento, né, para trocar informação, trocar conteúdo. Deixa eu voltar para a conta que a gente fez aqui para trabalhar, para a gente prosseguir. Então, vamos lá de onde a gente parou. E aqui, pessoal, é os meus rascunhos. Então, quando a gente estiver criando, eu vou mostrar para vocês que cada passo que vocês vão na construção do questionário, ele vai sendo salvo. Então, por exemplo, estou construindo um questionário para... Estou desenvolvendo um questionário e acabou a energia, né? Travou a internet, eu preciso fechar. Qualquer coisa. Tudo que ficou salvo vai ficar nos meus rascunhos. Então, digamos assim, você não vai perder tudo que você fez. Até onde conseguiu processar, vai estar salvo nos meus rascunhos. Ou eu comecei a desenvolver algum questionário, não quis acabar por qualquer que seja o motivo, eu saio e ele fica salvo nos meus rascunhos. E aí eu vou mostrar para vocês como isso acontece, porque agora nós vamos criar um questionário. Então, ainda aqui na barra de cima, onde tem as opções, que eu falei para vocês, vai ter esse botão branco chamado Crio, que é onde vocês vão criar todos os questionários que vocês quiserem trabalhar. Beleza? Então, clicando no Crio, ele vai abrir algumas opções. Então, quais são as opções? Ele dá algumas opções prontas. Às vezes ele demora um pouco para traduzir. Então, aqui é um Kahoot de perguntas afirmativas e aqui é um Kahoot sobre o seu professor. O que é isso? Isso aqui são exemplos. Então, se você clicar, ó, ele vai te dar N perguntas sobre um professor, que seria, no caso, ideias. Mas aí, nesse caso, ele está te dando tudo em inglês. Não é o ideal, mas você
consegue acessar uma estrutura já pronta para te ajudar a ter ideia, a saber o que coloca, o que não coloca, o que vale a pena, o que não, o que você achou legal ou não. E aí, sai, vai lá no Clio novamente, porque o que nos interessa é esse aqui, ó, o New Kahoot. O que é New Kahoot? Novo Kahoot. Ó, vocês viram que agora traduziu, né? Então, ó, Kahoot para avaliação formativa, não é afirmativa, desculpe, e conheça seu professor. Mas o que interessa a gente é o New Kahoot, né? Que é o novo. Então, vem no botãozinho verde, clica, e aí você está na área de trabalho para construir o seu Kahoot. Então, o que eu sugiro, pessoal, na ordem cronológica, vocês vêm aqui em cima, ó, nas configurações, porque daí vocês vão dar o título do Kahoot de vocês. Lembram do Espiritismo? Então, aqui vocês vão colocar sobre o que é, vocês podem colocar o nome do assunto, enfim, aí fica a critério de vocês que nomenclatura vocês vão usar para o Kahoot. Então, aqui, Kahoot Summary é resumo do Kahoot. Então, é aqui onde você vai dizer o que é o seu Kahoot. Então, vamos lá. A título de exemplo, eu vou colocar como Kahoot mesmo. Kahoot. E aí eu vou colocar aqui. Aí você pode escrever, né, qual é o intuito, para que é esse Kahoot, enfim. Vocês estão vendo que aqui ele te dá um limite de caracteres, né? Então, é interessante se atentar aqui, porque ele não vai permitir textos grandes, né, se alongar bastante. Aqui é onde vai ser salvo. Então, ó, no My Kahoots, que é aquela opção que eu mostrei para vocês na barra de cima, quando a gente está ali na página inicial, na conta. Essa ferramenta, gente, aqui eu nunca usei, que eu posso fazer um tipo de uma propaganda, eu posso colar um link do YouTube, posso promover o meu Kahoot, né? Por isso que tem aquela opção de ser empresarial e tal, enfim. A língua, né, que eu vou usar o meu Kahoot, que obviamente é português. Aí, ali que eu mostrei para vocês, se vocês querem que o Kahoot de vocês possa ser pesquisado ou não, vai ser aqui, ó. Visibilidade, só eu ou todos? Aí fica a critério. Então, outra coisa que dá para vocês escolherem, o Kahoot ele tem uma trilha sonora que vocês podem escolher também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quem é que tem? Eu vou ter que tirar da minha tela e compartilhar de novo, que eu esqueci de fazer isso. Aqui. E aí, não tem como escolher uma outra música, né? Colocar uma outra música, é só as músicas que ele dá como opção. Então, ele dá... Tem a padrão, né? E aí... Beleza. Outra coisa que dá para fazer também é colocar uma foto de capa do seu Kahoot. Você tem a opção de pegar uma imagem no seu computador, que é o upload de imagem, ou buscar na biblioteca do Kahoot. Você pode pesquisar N imagens conforme vocês quiserem. Tem vários tipos de imagem, vários tipos de categoria, desculpe, e dentro dessas categorias tem N imagens, né? Vocês podem pesquisar por nome também. E aí vocês têm uma capa de imagem. Que ela devia ter carregado. Vai lá, carrega. Aí, ó. E tem a capa. Que vocês podem trocar, podem fazer, colocar a capa que vocês quiserem. Visto isso, só dá um feito, botãozinho verde,
E o resumo do Kahoot de vocês, ó, fechou. E aí, ó, aonde eu falei para vocês, todas as alterações que eu fiz aqui, tá salvo em meus rascunhos. Então, se eu sair daqui agora, não concretizei, só sair. Ele já me traz para os meus rascunhos, ó. Então, saí, fechei, fui embora, volto, vou abrir tudo de novo. Vou retomar aquele Kahoot lá. Venho aqui na opção Kahoot, meus rascunhos, e só clico nele, ó. E retomo. Ó, tudo que eu coloquei está aqui ainda. Nada diferente. Então, pessoal, aí vamos montar o nosso questionário. Então, colocando um ponto para vocês, o Kahoot, ele é um jogo de interação, mas ele tem ele pode ser levado também em relação a, não necessariamente uma competição, mas você pode pontuar as questões certas. E aí, conforme a interação, quem for acertando vai acumulando pontos e isso gera um ranking, né? E ao final do questionário, obviamente, vai ter aquele que acertou mais, os que acertaram menos e, né, entende-se quem ganhou e quem perdeu. Isso, né, fica a critério. Eu não procuro não usar, para não dar essa conotação de quem sabe mais, quem sabe menos, enfim. E para não ter essa questão de pontuação, esse é o ponto chave, ó, os pontos. Ele tem 3 níveis de pontos. 1000 pontos a cada pergunta. Se responder certo, você ganha 1000 pontos. Ou 2000 pontos, porque daí você pode fazer, digamos, um misto, né? Perguntas mais difíceis, maior pontuação. Pergunta mais fáceis, menos pontuação. Ou 0, que daí não gera ranking, não gera pontos, você tem o mesmo jogo e, né, não tem essa questão de quem acertou mais ou acertou menos. O critério de pontuação e quem vai chegar na frente, quem vai chegar depois é sempre pergunta certa, a resposta correta e se quem estiver participando, digamos, tem 2 alunos participando, os 2 acertaram, aí tem outro critério que é o tempo. Quem acertou no menor tempo é quem vai ter a maior pontuação. Visto isso, a gente tem também o tempo, que a gente pode colocar desde 5 segundos para responder a questão. De novo, né, pode até virar uma gincana, né, com o jogo, até 4 minutos, que é 240 segundos. E aí, isso também fica a critério. Aí, uma coisa importante colocar para vocês é que sempre que eu altero o tempo, ó, vocês veem que não mudou, ficou 20 segundos. Aonde que vocês veem se, né, mudou o tempo que você pegou o tempo que vocês queriam? Aqui, gente, ó. Viu? 60 segundos, ó. Então, se eu colocar 120, ó, altera para 120, beleza? Então, para depois não achar que não está funcionando, deu algum problema, não, ele muda só ali no questionário, beleza? Aí aqui vocês têm a opção de selecionar, de fazer uma pergunta com mais de uma opção correta ou apenas uma. Então, se vocês abrirem, tudo que vocês veem no Kahoot que tiver essa bolinha laranja e uma coroa, quer dizer o quê? Que essa opção é só para quem tem o prêmio, né? Só para quem está pagando. Então, ó, vocês vêm aqui, que é a opção de importar slide, dá para colocar slides, só que aí você precisa ter um pacote prêmio para poder ter acesso a essa opção. Então, a única opção que nós temos é a seleção única. A pergunta, como é um jogo de interação e a ideia é que seja rápido, então aqui também vocês têm limite de caracteres, que é o limite de palavras que você pode
colocar. Para a pergunta, você tem apenas 120 palavras. Tem que elaborar uma pergunta com 120 palavras. E nas respostas, 74. Deixa eu ver se aparece. Ó, 74. Ok? Então, vamos lá. O que é o Kahoot? A fim, né, de exemplo. E aí, vocês vêm aqui e colocam. Vocês têm até 4 opções de resposta. Não tem que ser 4. Obrigatório é apenas 2. Então, a terceira e a quarta opção a terceira e a quarta, né, resposta é opcional. Então, vocês vão lá e preenchem. Com o que vocês entenderem que corresponde à pergunta. Sei lá. Beleza. Então, gente, ó, sempre que alguma coisa vocês não esquecerem de colocar, o Kahoot, ele vai lembrar vocês. Então, vocês estão vendo essa caixinha roxa aqui aparecendo, né? Ó, você não selecionou pelo menos uma resposta certa. Então, se por acaso vocês fossem passar para a próxima questão, ó, ele até deixa. Aqui são os tipos de conhecimento, né? Os tipos de pergunta que você pode fazer. Porém, ó, ele não valida. Ele te mostra que alguma coisa você esqueceu de fazer. Aqui não fechou o ciclo, né? Para dizer que tem uma pergunta pronta. Então, se você clicar aqui, ó, nessas bolinhas é onde você vai colocar qual é a resposta correta. Fechou a minha questão, posso seguir. Mas aí, vocês têm também a opção de... às vezes, né, a turma de vocês é uma turma de crianças, né, de 2, 3 anos, é mais legal colocar imagem, enfim. Vocês têm a opção de, por exemplo, na opção de resposta, não ser texto, ser uma imagem, por exemplo. Ó. Novamente, vocês têm a opção de pegar do computador, que seria enviar a imagem, ou ir na biblioteca de imagens do próprio Kahoot. Então, ó, vocês podem colocar a imagem como opção de resposta. Qual fruta nasce numa mangueira? E aí vocês colocam 4 frutas com a resposta correta para a criança interagir e clicar na opção de responder ali o que seria correto, né? Outra opção que a gente tem, e aí, né, dá para remover também, vou voltar ao texto aqui. Outra opção que a gente tem, gente, não sei se vocês perceberam naquele Kahoot que eu abri, de colocar imagens aqui. Então, por exemplo, muitas vezes a gente precisa de uma questão maior ou fazer uma ligação e não tem como porque aqui em cima é limitado. O que dá para fazer? Colocar um fragmento de texto aqui, colocar uma imagem que remeta para análise, porque daí você não tem como tirar o tempo. É uma coisa muito importante se colocar. Não tem como não ter tempo quando você está construindo, mas depois tem uma opção mais na frente quando for aplicar o jogo que dá para tirar o tempo, mas enfim, aqui não tem como tirar o tempo, então, eu quero colocar um fragmento de texto. Eu posso aumentar o tempo, usar uma pergunta que chame para o texto e assim, né, eu consigo fazer um complemento. Isso, claro, uma ideia. Então, eu posso ir na biblioteca de imagens novamente e fazer o upload de uma imagem. Eu posso enviar do meu computador. Sempre vai ter essa opção de remover, né? Posso buscar na minha biblioteca uma imagem e eu também tenho a opção de colocar vídeo. Como eu faço isso? Aqui nesse botão, link do YouTube, eu posso vir aqui e acessar o YouTube, encontre um vídeo no YouTube, eu posso abrir, clicar nesse link, ir no YouTube e pegar um vídeo
sei lá, vamos botar um vídeo de criança, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É um vídeo rápido, né? Eu posso vir aqui, ó. Eu colo, clico no endereço aqui em cima, na URL, que eles chamam. Com o botão direito, clico onde está selecionado e dou um copiar ou um Ctrl C. Copio, volto lá no Kahoot e ó, colar link do YouTube. O link é isso aqui, que a gente copiou lá. Então eu venho aqui, ó, dou um botão direito, colar ou um Ctrl V e ele vai aparecer aqui, ó. Como o vídeo tem 2 minutos, eu às vezes posso pegar, sei lá, um vídeo de 10 minutos, mas ó, logicamente não tem como eles assistirem um vídeo de 10 minutos. Eu quero só um pedaço do meio do vídeo. Eu posso vir aqui, ó, colocar qual o minuto do vídeo que eu quero que apareça. Opa. Do 1 minuto a 1 minuto e 10. Então, ele vai passar 10 segundos desse vídeo. Ó, dou um feito aqui. Não pode esquecer de clicar aqui, senão ele não vai entender que tem esse limite de tempo. Aqui. E aí tem que fazer um de cada vez. Esqueci, desculpe, gente. Ó. Então, inicia no 1 minuto, clica no botão azul. Termina no 1 minuto e 10 segundos, clica no botão azul. Ó. Daí você fixa o tempo e dá um adicionar. Quando vocês adicionam, ó, daí o aluno vai lá, clica no vídeo e ele vai começar e vai passar aos 10 segundos. Aos 10 segundos. E aí, né? Aí vai de quem está construindo o questionário, fazer uma correlação, enfim. São, novamente, né, pessoal, opções. E aí, visto isso, vocês têm uma questão pronta. E aí é a mesma dinâmica para 1000 perguntas que vocês queiram fazer, né? O Kahoot de vocês. Cada pergunta é só... Aí, por exemplo, acabei essa aqui, quero ir para uma próxima. Só dá uma adicionar perguntas. Ou eu quero ideias. Tem um banco de perguntas aqui também, ó, que vocês podem clicar e pesquisar uma pergunta. Quero uma pergunta da galinha pintadinha. Ó, tudo que tem de galinha pintadinha vai aparecer aqui para vocês. E com esse botãozinho verde aqui, que eu posso, que é onde eu vou clicar para adicionar. Então, eu gostei dessa pergunta. Qual é um dos personagens da galinha pintadinha? Aí eu venho aqui, gostei dessa pergunta. É só clicar no botão verde, ó. E adicionou a pergunta no meu Kahoot. Vocês, se quiser sair, né, só clicar nesse botão perto, aí vocês veem, né, que é o português traduzido no literal, ou clica fora, vai dar no mesmo. E a pergunta que vocês queriam está aqui adicionada. Vocês não precisaram fazer nada, só adicionar. Mas, me arrependi, não quero mais. Vou ter que apagar tudo? Não. Vem aqui no canto, ó, na caixinha onde tem a pergunta, então tem que lembrar, clica, quero A1. Ou, não, A2 eu quero excluir. Eu venho aqui e na latinha aqui do canto, ó, se botar o mouse em cima aparece o nome, excluir. E gostei dessa pergunta, só quero mudar alguma coisa, vou usar ela do jeito que está. Tem a opção de duplicar a questão também. Então, ó, eu posso duplicar e eu tenho, né, não preciso escrever nada, só faço as alterações que eu quero e vai embora. Ou, não quero, só clica aqui, ó, no excluir. Ele pergunta se você tem certeza. Sim, tenho certeza.
exclui. E aí fechou. Então, vamos lá, excluir. Sendo assim, temos digamos, a fim, né, claro, de exemplo, o nosso primeiro Kahoot pronto. Aí, qual é o próximo passo? Assim como a gente pode sair sem concretizar, a gente concretiza no botãozinho verde, feito. Clicou no feito, temos um Kahoot pronto. Aí, voltamos novamente para a página inicial, quando a gente entra na nossa conta, ó, casa, seria a home, né? Quero aonde que ficou o meu Kahoot? Nessa opção, Kahoots, é onde estão os teus Kahoots. Então, se você clicar, você vai ver os teus Kahoots, ó. Quantos Kahoots você tem? Se você quiser criar um novo, ó, nem precisa ir no botão branco. Pode clicar aqui e ele vai direto. Aí aqui tem essa opção, gente, organizar em pastas. De novo, ó, tem a coroazinha, então você só tem acesso a essa opção se você tiver o prêmio. Então, eu vou dar, sei lá, quantas unidades diferentes para os meus alunos, para os meus evangelizandos. E eu quero organizar, quero dividir em pasta. Lá, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e quero organizar os meus Kahoots dentro dessas pastas. É possível, porém, eu tenho que ter a minha conta prêmio, então tenho que estar lá pagando por essa opção. Do contrário, os Kahoots que você for criando, eles vão ficando, o de cima vai ser sempre o mais recente e o último o mais antigo. Mas, se você quiser mudar dessa forma, ó, tem o ordenar aqui, que você pode mudar. O mais recente, o mais velho, por ordem alfabética de A a Z, ou por ordem alfabética decrescente de Z a A. Então, fica, novamente, gente, a critério. Beleza. Visto isso, agora nós vamos para... Agora eu vou fazer uma colinha aqui. Beleza, criamos a conta, tal. Beleza, agora nós vamos para o modo de aplicação. Então, se eu tiver no meu início e quiser acessar o meu Kahoot, eu tenho essa opção e tenho essa aqui também, ó. Aqui no canto, ó, eu também tenho um acesso aos meus Kahoots. Só estou mostrando para vocês, né, não acharem que aqui é uma coisa, aqui é outra. Não, tudo a mesma coisa. Só, diria até redundante, mas enfim. Tanto aqui quanto aqui, vocês vão para os seus Kahoots igual. Então, ó, estamos no mesmo lugar. Beleza. Vou aplicar o Kahoot com o pessoal aqui online. Vocês têm duas opções aqui. Editar, que é abrir o Kahoot e ir lá, né, mexer nele de novo. E o jogar, que é a ideia de aplicação. Então, quando eu clico em jogar, ele me dá duas opções, duas formas de aplicar os jogos. Então, gente, de novo, como demora um pouquinho para traduzir, quando eu abro uma outra página dentro do Google Chrome, e aqui mesmo clicando com o botão direito ele não me dá, porque teoricamente está traduzido, para ficar fácil e vocês não precisarem esperar, do lado direito é a forma tarefa. O que seria essa forma? O mesmo questionário que você criou, você pode enviar para o teu aluno, para o teu evangelizando. Você pode pegar o link e enviar para ele, e ele brinca sozinho no tempo dele, a hora que ele puder fazer o trabalho que você enviou. Do lado esquerdo, vamos dizer que é o ao vivo, que é quando você está numa chamada de vídeo, quando você está na sala de aula, e você vai trabalhar com os seus alunos ali naquele momento. Não sei se todos vocês participaram do encontro, quando a gente apresentou o Kahoot. Então, essa foi a modalidade que a gente usou no dia do encontro, que é o ao vivo. Então, falando um pouco rapidamente do ao vivo, pessoal, como foi concebido, né, o ao vivo? Então, a ideia do ao vivo é
o professor numa sala de aula com a opção do projetor, ele que vai estar administrando o jogo, e vocês até veem aqui que tem um computador e 2 celulares, né? Ou seja, os alunos estão lá com... E aí não precisa ser celular, né? Pode estar com o computador, pode estar com o celular, se conecta no jogo e ele continua acompanhando lá no projetor do professor as perguntas, né? Essa seria a forma de interação. Porém, como nós não podemos estar numa sala de aula, como nós não temos esse recurso à disposição, essa forma ao vivo, ela pode ser aplicada como a gente levou no dia do encontro, que é narrada. O que eu fiz? Como nem todo mundo tem a opção de ter 2 aparelhos eletrônicos à disposição, um para ficar acompanhando a reunião na tela, um computador, e um celular para interagir pelo celular, o que dá para fazer? Você entra, interage pelo Kahoot, porque daí eu vou mostrar para vocês, tem um link que vai te encaminhar para uma nova página, onde você entra no jogo para fazer a interação de responder, mas não vai acompanhar a tela com perguntas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas a pessoa, nós, no caso evangelizadores, podemos ir narrando e falando as opções e os evangelizandos vão, né, digamos assim, dando as suas respostas em outra página, não vão ficar dentro do Zoom ou dentro do Meet, enfim, e vão poder brincar e interagir, independente se eles têm 2 aparelhos ou não, para acompanhar o trabalho. Então, vamos lá. Então, se vocês têm que clicar no botão verde aqui, no Teach, significa ensinar em inglês. E aí, abrindo o Teach, vocês têm as opções do jogo. Ó, tem algumas opções. De novo, esse aprendizado personalizado aqui só para quem tem o prêmio, ok? Esse gerador de apelido amigável, gente, por exemplo, ele tem o próprio jogo tem uma ferramenta que identifica palavrões, né? Só que, pelo que eu pesquisei, ele é mais eficaz no inglês. No português ainda não é tão, digamos, tão eficaz, porque, né, o jogo é americano, tem algumas, né, dificuldades aí para essa opção funcionar na nossa língua. Então, não usar ou não usar é quase que a mesma coisa. Dá para alterar a música aqui, você escolher, dá para cada jogo, a cada, né, turma, escolher que musiquinha vocês querem que fique rolando. Algumas opções como se as perguntas, porque o seu questionário ele é feito numa ordem, né, cronológica, numa ordem. Se quando você for jogar, elas têm que aparecer naquela ordem ou aleatória. Não precisa seguir a ordem que vocês criaram. É só clicar no botão e habilitar a ordem aleatória. As respostas têm que ser na ordem que vocês colocaram ou aleatória. Então é só, eu quero aleatória. Deixa verdinho, não quero aleatório. Desabilita. Deixa preto. Mostrar instruções de introdução minimizadas. É como se fosse um tipo de um auxílio e falando o que tem que fazer e tal. Se vocês quiserem habilitar, fica a critério também. Eu nunca usei esse aqui. E tem mais algumas outras que eu também nunca usei. Por exemplo, voltar a cada jogo. Ao final da última pergunta, já voltar novamente para o jogo e ficar nesse looping, reiniciando, eu nunca usei. Então, é interessante, vale a experiência, se vocês quiserem usar e ir testando essas várias possibilidades de configuração, fica a critério. O que é isso aqui, gente? Dentro do ao vivo, você tem 2 opções. Tem o clássico e tem o modo equipe.
Por que que tem o modo equipe? Muitas vezes, nem todo mundo também, numa sala de aula, tem smartphone ou o celular que tem comporta essa tecnologia, às vezes é um pouco mais antigo, enfim. Então, você pode criar equipes e a partir de menos celulares ou menos computadores, o pessoal interagir. Então, façam grupos de 4 e aí vocês entram no jogo, ao invés de entrar pessoa a pessoa, entra como grupo. Então, você vai nesse modo de equipe. No nosso caso, nós vamos no clássico, porque entende-se que cada um vai ter o seu aparelho para poder jogar. Então, essa é a tela de vocês que vai administrar o jogo. Aqui vocês têm algumas opções no canto superior direito. Ó. O volume da música. Vocês podem deixar total, podem diminuir, enfim, fica a critério. De novo, novamente, vocês podem alterar a música, colocar a que vocês quiserem. E aqui vocês podem usar a opção de tela cheia ou não. Certo? Aí aqui, como que eu fiz lá naquele momento da nossa reunião para o pessoal poder acessar. Se vocês veem aqui, ó, eu tenho não o link, né? Eu tenho o endereço que o pessoal precisa acessar para poder entrar no meu jogo, que esse aqui é o teu jogo, por isso que ele gera uma senha. Só as pessoas que têm essa senha conseguem acessar o teu jogo. O que que eu fiz nesse caso? Se está todo mundo na sala, cada um entra nesse link, fechou. Como a gente geralmente, a ideia nesse caso, cada um está na sua casa, pelo seu computador, o que que eu faço? Eu digito kahoot.it. No meu caso, como eu já tenho ele salvo aqui, ele já entrou direto, mas é só digitar. E ele vai aparecer essa página. E aí, pessoal, eu clico e faço aquela mesma coisa do link do vídeo do YouTube, ó. Eu copio e compartilho. Aonde? No chat, no nosso bate-papo que tem dentro da sala da nossa reunião, ó. E aí, é só o pessoal clicar. E quando eles clicarem no link, então vocês estão vendo que está azulzinho, né? Se vocês só digitarem, por exemplo, não vai acontecer nada. Tá vendo? Ele não dá a opção de clicar. Mas, se vocês fazem aqui o que eu fiz ali, que é de copiar, ele dá a mãozinha, ó. Vocês clicam e ele te reporta para uma nova página. Não sei se vocês estão vendo, não vão estar vendo, que ele abriu um outro navegador, mas tudo bem. E aí ele entra na página que você vai interagir. Ok. Aí você ou pede para eles anotarem no caderninho ou dita a senha. Então, tem que colocar essa senha, 238 4651, e aí dá um Enter. Vocês vão para o próximo passo, que é colocar o nome, o apelido, a maneira mais confortável que vocês entendem e que preferem que sejam chamados, e dá OK. E aí você vai ficar numa telinha de espera, né? De novo, mostra em inglês, porque o jogo é em inglês, então você está dentro. Veja aí aqui ele pergunta se você vê seu nome na tela. Então, ó, meu nome e o jogo que eu estou conectado, que é esse aqui. Então, ó, aparece você consegue controlar, né, quem está no jogo e quem não. Então, você consegue saber pela quantidade de jogadores, se todos entraram ou não, e pelos nomes, né? Se todos entraram ou não. E aí, todos entraram, todos acessaram o jogo. Você tem a opção aqui de fechar
para que outras pessoas queiram se juntar ao seu jogo, que isso é muito difícil, né? Não tem como você saber essa senha para entrar depois, por exemplo. Ou, e aí já pode vir aqui e começar o jogo. Então, ó, ele carrega, mostra a pergunta, e aí vai para a telinha lá que eu mostrei para vocês, está carregando o vídeo, e aqui está rodando o tempo, né? Ó. E aí ele já, você não precisa nem clicar, ele já vai passando o vídeo em loop, né? Fica passando continuamente. Quero ver de novo, só clicar e vai. E aí a tela dos teus alunos é essa aqui, ó. Eles não conseguem enxergar as perguntas e tal. E aí é onde eu sugiro que narre, que fale qual é a pergunta. E aí, quando ele responder a opção, como é que eu falei, né? Então, o que é Kahoot? A opção vermelha, um site. A opção azul, um aplicativo. A opção amarela, um smartphone. Ou a opção verde, um jogo. Aí, vai lá na opção vermelha. Eles clicaram, ó, errei. E aí ela não vai passar enquanto você não der um próximo. Ele vai ficar com essa telinha aqui até você dar um próximo. E aí, quando você dá um próximo, vai até finalizar as tuas perguntas. Então, nesse caso, como só tem uma, eu vou dar um próximo e ele já vai mostrar o ranking, que no caso eu deixei com pontos a fim de exemplo, né? Quantos jogadores participaram, quais foram os melhores, enfim. Dá mais um próximo, você tem a opção de obter feedback. Por quê? Porque olha a telinha que fica para eles aqui, ó. Ela vai demorar um pouquinho a carregar. Beleza. Você tem a opção de jogar um novo jogo. Aí você vai escolher um novo Kahoot. Jogar de novo. Então, vou fazer mais de uma vez, ou vou trocar de turma, enfim. Descarregou, carregou. Tá. Então, eu vou pedir um feedback. Então, se você clicar aqui, ó, você vai pedir um feedback para cada participante. E aí, ele vai lá, vota, se ele gostou, se não, quantas estrelinhas ele vai dar. Infelizmente, não dá para traduzir também. Aí, ó. Tem que fazer. E aí é legal, se vocês puderem lembrar, né, de avisar para traduzir. E aí, ó, como você avalia este Kahoot? Quantas estrelinhas? Aprendeu alguma coisa? Você recomenda? Para continuar, conte-nos como você se sente. E aí, finaliza. Obrigado. E aí você pode saber o que o pessoal achou do teu jogo, da tua aplicação. Ó. Porque aí, conforme a quantidade for interagindo e dando feedback, você vai ter a média, né? Se o jogo foi bom, se deu, né? Se eles sentiram que aprenderam, como eles estão se sentindo, se eles vão recomendar ou não, enfim. Possibilidades, né, pessoal? E aí, aqui é outra opção de ver relatório. Aí vai para uma outra tela, que é essa aqui, que nós vamos conversar depois. Porque agora, acabando isso aqui, ó, só fechar, finalizou. E aí a gente tem o outro modelo de aplicação, que é o modelo tarefa, que eu acho que é, de certa forma, o mais fácil para trabalhar. De novo, é o do lado direito. Então, esse aqui, ó, que tem os computadores dois sendo vazios, é o ao vivo, foi o que a gente viu agora. E o da direita é o modelo tarefa. Quando a gente vai no modelo tarefa, abre as opções de como a gente quer fazer o trabalho. Então, ó, a opção tarefa, você pode escolher quando finaliza. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a data que termina, tá? Porque ele entende assim,
Hoje é o dia que você está fazendo. Então, aparece a data que vai terminar. Então, você pode escolher ou hoje mesmo, ou no dia 20. Sempre 3 dias para frente, geralmente é o padrão. E que horas vocês querem que finalize. Aí aqui, ó, ele demora um pouquinho, mas traduz. Aí aqui é aquilo que eu perguntei para vocês, que eu falei para vocês. Se vocês querem que apareça tempo ou não, então se vocês não querem que tenha temporizador, que eles respondam dentro de um tempo, é só deixar preto. Se a ordem de resposta é aleatória ou não, né? Se vai aparecer na sequência que vocês construíram ou não, e o tal do gerador de apelido lá, que é o que eu falei para vocês, que é para inibir palavrões, coisas inadequadas que pouco vai nos ajudar por estar em português, né? E aí ele é mais fácil que o outro, ó, que você, é segunda-feira, dia 20 mesmo, meio-dia, beleza. Não quero tempo, fiz a configuração que eu quero, só dou um crio. E aí você criou o seu desafio. Aí, meus amigos, que está a situação. Ó, vocês têm algumas informações aqui. O tempo, a data que começa, então aqui, ó, começa hoje, o horário que a gente está agora. E tem a data final, dia 20. Quem fez? Você pode alterar o prazo. Se você, viu aqui, ó, tem a quantidade de jogadores. Eu tinha 10 alunos, os 10 responderam, já responderam hoje. Não precisa esperar até lá, só dá um terminar agora, fechou. E aí, vocês podem compartilhar com os teus evangelizandos, seria o caso, né? Ou compartilhando a URL, que seria o link. Então, não é clicando aqui, pode ser, ó, mas se você dá copiar o URL, ele dá digamos, ele faz o Ctrl C automático. E vocês têm como enviar direto pela plataforma através do Facebook ou do Microsoft Teams, mas eu acredito que é muito mais fácil, muito mais confortável fazê-lo pelo WhatsApp. Então, daquela mesma forma que eu mostrei para vocês, que vocês podem compartilhar um Kahoot que vocês criaram com qualquer outra pessoa, é só vir aqui. Ó, vocês clicaram no botão de copiar. Com o botão direito, dá um colar ou Ctrl V e envia. Às vezes vocês podem criar um grupo e compartilhar o link no grupo, enfim, como for mais fácil para vocês. E aí o aluno de vocês, o evangelizando, vai só clicar no link que vocês compartilharam, ó. E quando carregar, vai estar aqui o desafio de vocês, o título, né? Qual é o assunto, Kahoot. A única coisa que ele precisa é eu gerei uma... Aí, ó. Não gerem um apelido. Porque daí ele não consegue colocar o nome dele. Mas, enfim. Ele vai dar um apelido... Ele que vai te dar o nome, né? Nesse caso. Depois isso a gente consegue alterar. Um OK. E aí, no caso, se vocês não colocam aquele gerar apelido, o aluno vai digitar o nome dele. Aparece a opção para digitar. E aí, ó, não tem temporizador. Pode responder vai dar para avaliar, se precisar assistir um videozinho, né? Aí fica a critério de como vocês querem aplicar. Se com tempo, com tempo ou sem tempo, fica a critério. Aí, foi lá, respondeu,
Aí ele vai dar o próximo, se tiver mais perguntas ou não. Ó, mostra os pontos, caso vocês deixem habilitado lá quando vocês construírem o questionário de vocês. E para ele aqui finalizou. Aí até o Kahoot dá a opção de você salvar o link, né? Para quando finalizar o desafio, ele ver a colocação dele. Enfim, visto isso, ó, aí digamos, o pessoal fez o desafio, vocês entram na conta de vocês, ó. Aí, eu quero ver a quantas anda o meu desafio, ó. Os desafios em andamentos aparecem aqui, beleza? Assim como os Kahoots de vocês aparecem aqui, vocês podem ver os desafios que estão em andamento aqui, mas aqui na barrinha azul de opções, vocês podem entrar nos relatórios. Aí quando ele aparecer esse vídeo, essas coisas aqui, é só a primeira vez. Quando vocês forem ver o relatório de vocês pela primeira vez, ele vai dar essa mensagem, ó, continue com seus relatórios. Clicou, sumiu, fechou. Ó, então, todos os desafios que vocês realizaram vão ser listados aqui. Então, vocês estão vendo que aparece a data, aparece a hora que você aplicou, e você veja, ó, que tem um símbolozinho. Ambos são Kahoots, mas aqui foi aquele modelo ao vivo, de interação ao vivo, e o troféuzinho foi o modelo lá da tarefa que eu falei para vocês, o desafio. Então, qual o relatório que eu quero ver? Qual foi o desempenho? Só clicar nele, ó, e ele vai abrir um relatório. E nesse relatório, vocês vão ter das mais variadas opções. Ó. Quais foram as questões difíceis? Então, ele vai elencar as questões que mais tiveram erros, né, para vocês observarem, né, aonde que o pessoal teve mais dificuldades pelas questões. Quem teve um desempenho muito ruim, que precisa de ajuda. Quem ainda não terminou. Então, vocês conseguem acompanhar quem falta, quem não, né? Porque, no caso, só vai aparecer aqui, por exemplo, quem acessou aquele link, respondeu metade, começou e não terminou. Aí vai mostrar para vocês quem não finalizou o desafio nesse campo. E ainda, que aqui é o resumo, né, do relatório, você pode ver mais no detalhe cada jogador e o seu desempenho. Ó. Você clica no jogador e aparece as informações sobre ele. Quem precisa de ajuda, dá para ver também no fino quais as questões, dá para ver, né? Se às vezes tem lá 20 questões com 4 assuntos diferentes, dá para entender aonde que ele foi melhor, onde é que ele foi pior, onde é que tem que melhorar, onde é que não. E avaliar as perguntas também, que elas geram um relatório, dados para vocês avaliarem. Outra opção que dá para fazer é, eu fiz o desafio, quero testar para ver como ele ficou. Você pode se desafiar. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir o jogo para você. Beleza? Então você pode também experimentar. Aí aqui, como eu habilitei aquela para gerar o apelido automático, gerar o nome, né, no caso, aí ele está perguntando se eu sou a mesma pessoa ou não. Mas caso vocês desabilitem aquilo ali, não deixem verdinho, né, fora, você vai chegar aqui, digita o seu nome. Eu vou até tentar fazer para a gente... Deixa eu tentar editar aqui, rapidinho. Não. Deixa eu ver se eu consigo editar. Se não, a gente já sabe, né? É melhor não usar e boa. Não consigo mudar aquela configuração. Enfim, mas vocês conseguem se desafiarem.
Ok. E aí vocês também entram no jogo, ó. Assim como qualquer evangelizando, qualquer aluno. E podem jogar também. No caso, como tem ponto, né? Acertei. Fechou para mim. Fecho. Aí, nesse caso, eu vou só dar um atualizar aqui, porque eu estou fazendo simultâneo, né? Já vai aparecer, ó, 2 jogadores, né? Foram a quantidade daqueles que usaram o desafio, ó. Você vê que a questão que estava aqui como difícil porque só uma pessoa tinha errado, outra acertou, ela já sai daqui. Ó, e aí eu já tenho mais alguém para avaliar. E, gente, por último, tem essa opção aqui, que surgiu agora, né? Segunda-feira não tinha essa opção, que é de grupos. Então, por exemplo, como a gente está aqui trabalhando, a gente tem um grupo dos evangelizadores. Eu posso criar um grupo. Então, eu vou ali nos grupos, criar um grupo. Então, vamos colocar evangelizadores. Vou colocar da casa espírita que eu trabalho. Ó. Então, tem... Já não dá. Ó. Que ele também tem limite de caracteres que pode ser usado. Então, aí você pode, tá? Evangelizador e Cefac. Qual a descrição do grupo? Descrição do grupo. Dá um crio. E aí vocês têm um grupo. Quero adicionar um Kahoot para o grupo. Ó, eu venho aqui, pego o meu Kahoot mesmo, adiciono. E aí quem são os membros? Ó, conteúdo compartilhado, o meu Kahoot. Membros, só tem eu, porque eu acabei de criar. Então, eu vou convidar membros. Aí, sim, você pode usar o e-mail. Então, eu vou lá, ó, e pegar a minha conta que eu tenho criada aqui, ó, e clico no botãozinho. Ou invite, convidar. É só clicar na caixinha branca aqui, ó, ao lado do e-mail. Você mandou um convite. Aí, quando eu entrar na minha conta, eu aceito e aí começo a participar e vou utilizar do conteúdo que está sendo compartilhado aqui, que aí dá para fazer uma troca, né, maravilhosa de conteúdos dentro do Kahoot. E aí, meus amigos, por último, eu fui... eu vou até tirar a tela aqui rapidinho, para a gente conversar agora se olhando. Na segunda-feira a gente teve um trabalho também, e a Wanda me questionou sobre trabalhar o Kahoot no celular. E até então, eu não gosto, eu prefiro o computador, isso é uma questão, né, minha, de conforto meu. Eu acho mais fácil trabalhar com o computador, é maior, é mais confortável, mas existe o aplicativo Kahoot no smartphone. Então, se vocês quiserem depois dar uma analisada, ir lá brincar, sentir o mesmo e-mail e senha que vocês usam para entrar através do computador, vocês conseguem entrar também no aplicativo do celular. E ele basicamente vai te dar as mesmas opções que você tem no computador, só que ele é mais resumido, por ser menorzinho, tal, ele é mais objetivo, mas também tem essa opção. Muitas vezes, né, aí de novo, são condições. Estou sem computador, mas preciso preparar minha aula. Não seja por isso. Dá para fazer no computador também. Dá para fazer no celular também. Então, vale a experiência, né, de vocês entrarem, dar uma coringadinha lá e ver se é interessante, se vocês conseguem se achar, se não, enfim.
E, minhas amigas, né? Seria isso que eu tenho para falar para vocês sobre o Kahoot. E gostaria que vocês se manifestassem. Não sei se eu falei rápido demais, se eu consegui ser didático, se vocês gostaram. Me digam. Foi muito bom, gostei muito. Te agradeço. Tá? Eu acho que todo mundo gostou, né? A gente aprendendo a cada dia, né? Com vocês jovens. Obrigado. Eu também gostei muito, eu já gosto da informática, então já tenho uma certa facilidade e eu achei muito interessante aquele dia, por isso que eu quis fazer o treinamento. E é bem interessante, eu pretendo aplicar com meus evangelizandos. Legal, obrigado. Deu para entender bem. E Tranquilo. ficou gravado, né, gente? Então, depois Sim. o Moacir provavelmente vai compartilhar no grupo que a gente tem ali, para vocês poderem guardar o link e o dia que vocês quiserem consultar alguma coisa vai estar disponível. Certo, Então, tá bom. Obrigada, viu? Carlas? Também gostei muito. Obrigado, Luciane. Tchau. Eu acho que foi muito bom, né, Jefferson? Tá de parabéns novamente, excelente. Obrigada pela disponibilidade. Aí, duas noites, se dedicar, final de semana, cansado, mas muito obrigado mesmo. E se nós não tiver mais ninguém para fazer nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. O que você acha? Por mim, tá de bom tamanho. E os demais? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma fala? Eu estou no celular, eu não consigo ver todas. Nem... Então, de momento, né, a gente tem essa formação aqui, né, pela Quarta URI, pela em Santa Catarina, né, Quarta União Regional Espírita. Quem sabe futuramente ali o Jefferson faz pesquisa de mais algum aplicativo, ou mais algum colega nosso venha a também se disponibilizar. A gente sabe que o Moacir ali também teve uma formação bem longa, mas a gente tem que aprender aos pouquinhos, porque muita informação, pelo menos para mim, não funciona. Eu tive que fazer 2 vezes, porque o computador ainda me perdi ainda em algumas coisas. O Jefferson fica rindo, né? É. Só porque ele é mais novo, o HD dele é melhor do que o nosso. Eu gostaria de saber se do grupo tem alguém que gostaria de fazer a prece.